Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente quero pedir desculpa aos irmãos porque eu cheguei tarde vindo do trabalho, né? E passei em casa e meu filho não está bem, né? Mas com a glória de Deus tudo é um processo, né? Então nós temos que obedecer a palavra do Senhor e fazer a vontade dele, né? Porque, igual a bispa falou, foi usada para falar que aquela mulher, ela falou, né? Que tudo na casa dela ia bem, e eu profetizo que tudo na minha casa vai bem, amém? Amém, Jesus. Eu vou estar lendo 2 Crônicas, capítulo 20. Amém? Todos acharam? Eu vou estar lendo. A oração de Josafá. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer uma guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é Engede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum com todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Bem, vamos para o versículo 15. E aí nós continuamos. Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém? O versículo 18 diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Amém? Até aqui, igreja. Aleluia, Jesus. Eu confesso que não é fácil trazer a palavra do Senhor, porque as lutas vêm, as provas vêm, e a gente tem que estar disposto, né, a fazer a vontade do Senhor. E aqui, quando Josafá ficou sabendo dessa grande multidão que ia causar uma guerra, né, ele sentiu medo. Quem de nós, quando temos que passar por um grande processo, por uma grande luta, nós temos medo, né? Assim foi Josafá, só que ele não foi contar para o vizinho, não foi contar para ninguém. Ele se prostrou e foi buscar primeiramente a direção de Deus, ele foi buscar o Senhor. Assim somos nós diante de Deus. Não devemos contar os nossos problemas para ninguém, porque nós devemos contar sim para Deus, porque só Ele que pode resolver os nossos problemas, somente Ele que tem a solução dos nossos problemas, somente Ele que acalma os nossos corações, assim como está acalmando o meu e o seu coração também esta noite. Porque Deus já falou grandemente, através de cada vida, de cada oportunidade, porque Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, somente Ele, temos que confiar somente nele, porque é Ele que dá a última palavra, é Ele que Ele coloca a gente na prova, mas quando nós estamos passando com Ele é bem mais fácil e fica bem mais leve, né? E assim Josafá, ele fez isso, ele juntou toda a congregação e proclamou um jejum, né? Com toda Judá,
por causa dessa grande guerra que estava por vir, né? Todo mundo passa a prova. Josafá, ele, apesar dele ser, vou ler aqui que eu escrevi, dele ser temente a Deus, ele cometeu um grande erro. Se aliou ao rei Acabe, rei de Israel, que era conhecido por perseguir os profetas de Deus, né? E construindo um relacionamento, ele acabou casando o seu filho com a filha deles, né? E assim Josafá entrou no pecado do jugo desigual. O jugo desigual é nós estarmos na igreja e olhar para alguém lá fora, a pessoa não vai estar na mesma sintonia que você, porque você está dentro da igreja, você está buscando o Senhor e a pessoa lá fora não está. Então nós temos que buscar tem que ser a pessoa ter o mesmo pensamento para poder seguir Jesus. A pessoa tem que pensar a mesma coisa. Eu vou para a igreja, vamos junto. Então, às vezes, pode ser, não precisa nem ser um relacionamento. O próprio filho, pode ser alguém da família, né? Um parente. A salvação é individual. Nós não podemos buscar por ninguém, nós temos que buscar por nós, porque a salvação é individual. Que nem uma vez eu falei para o meu filho, ele não queria vir para a igreja. Eu falei assim: e se Deus me colocar numa cama de novo, você não vai buscar o Senhor? Então você não tem que depender de mim, você tem que ir para buscar Jesus e não por mim. Você tem que ir para agradecer a Deus, para buscar Deus por mim e por você, e não vir, minha mãe não vai, eu também não vou, e assim, então não pode, tá? E Josafá, ele fez isso, né, com o filho dele. Amém, igreja? Amém. Na Bíblia, nós temos muitos relatos de pessoas que venceram através da oração. Uma delas foi Moisés. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Aqui, Moisés, ele orou com fervor quando foi posto na prova. Eles foram para uma terra, né? E o povo estava murmurando. Então, às vezes passamos por luta e não devemos murmurar, porque se nós estamos passando é porque Deus permite nós passarmos, para depois Ele nos abençoar e nos dar a vitória. E ali esse povo, além de eles estarem murmurando, mesmo assim Deus abençoou. Eles estavam ali passando pelas águas, as águas eram amargas, e Moisés foi lá com uma vara, tocou nas águas, as águas se tornaram doces. Mesmo assim, Deus ainda abençoou eles. E em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 36. Aqui nós vamos falar de Elias. Elias, ele demonstrou uma fé profunda ao desafiar os profetas de Baal, e Deus respondeu a sua oração. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras,
e o pó ainda lambeu a água que estava no rio. 39. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui, Elias, ele desafiou, né, os profetas de Baal. E aí, Deus, ele respondeu, né? E aí eles viram o quão grande é o poder de Deus, né? E falaram: só o Senhor é Deus. Então, às vezes, estamos numa situação e não cremos que Deus, ele pode fazer. Deus, ele abre porta onde não tem, ele faz o impossível acontecer. Às vezes, olhamos para a situação e falamos: Deus, mas e agora? O que vamos fazer? Mas ele sempre entra com providência na hora certa. Ele sempre entra com refrigério e ele age na hora certa. E em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, e orou ao Senhor abundantemente. Aqui, Ana, ela orou para ter um filho e recebeu Samuel, o profeta. Mesmo Penina estando, né, atormentando ela foi buscar o quê? Ela foi buscar a direção ao Senhor. Então ela orou e pediu para Deus que Deus abrisse a madre dela. E Deus concedeu. Deus abriu a madre dela. Então Deus deu vitória para ela. Por quê? Porque ela buscou. Se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não orarmos, como que nós queremos que Deus aja nas nossas vidas? Se nós não nos consagrarmos, se nós não, de quarta-feira tem oração, se nós não viermos orar, se nós não viermos para a igreja buscar o Senhor, como que nós queremos que Deus aja nas nossas vidas? Verdade. Né? Devemos louvar e agradecer ao Senhor por todo o tempo. Hoje mesmo, eu cheguei aqui e agradeci a Deus, por quê? Pelo livramento que eu tive. Quase fui atropelada. A mulher passou o sinal fechado de carro. Você tem que ser Aí eu peguei, ela passou, porque aqui tá, como estão fazendo a reforma ali, né? Então fica difícil passar, pois ela veio e passou em cima da faixa. Ela ia pegar eu e umas 10 pessoas que estavam junto comigo. Aí eu falei: pelo amor de Deus, olha o sinal. Aí eu cheguei aqui e fiz o quê? Eu agradeci ao Senhor pelo livramento. Nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias pelo nosso levantar. Nós não sabemos o que vamos encontrar lá na rua. Nós não sabemos o que vai acontecer. Às vezes saímos de casa, não sabemos se vamos voltar. Então temos que sim agradecer ao Senhor e orar em todo o tempo, vigiar todo o tempo. Se eu não estivesse vigiando, ela ia me pegar. Se eu não estivesse orando, prestando atenção, vigiando, ela ia me pegar, ela ia me atropelar. E assim fez Josafá. Ele fez o quê? Ele se prostrou e ele orou ao Senhor, para Deus dar livramento para ele nesse dia de guerra, né? Voltando lá, eu vou ler somente, tá? O 20, do versículo 5. Josafá pôs-se em pé na congregação. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: O Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aqui ele fala que grande é o Deus que ele serve. Então nós temos que sim agradecer a Deus. Temos que sim colocar Deus em tudo, em primeiro lugar, antes de tomarmos uma decisão, antes de irmos para qualquer lugar. Temos que colocar Deus em primeiro lugar. Amém? O nosso Deus, ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não
a deste para sempre a posterioridade de Abraão, teu amigo. Ele tem morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Então, na hora da nossa angústia, na hora que estivermos preocupados, passando por alguma aflição, devemos clamar ao Senhor e pedir, porque somente Ele que nos dá a direção do que fazer. Aleluia, Jesus. E o 10: e agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando, assim estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. O nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Mesmo nas nossas pequena força, nós temos que pedir força para o Senhor. Mesmo a gente estando abatido, desanimado, triste, angustiado, colocamos os nossos pedidos, as nossas orações diante dele, porque somente Ele para resolver. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenha medo, não se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Então, aqui ele está bem claro, né? Para nós colocarmos as nossas preocupações diante de Deus, para nós não temermos com a situação, não ficar com medo, né? E para nós buscarmos a Ele, porque somente Ele que tira toda ansiedade, toda angústia. Então, e Ele vai pelejar por nós. Nós não precisamos fazer nada. Colocamos nas mãos do Senhor, porque Ele vai agir por nós. Sim? Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém. Ele fala de novo: não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Se Deus está falando que Ele é conosco, então para que nós vamos temer? Por que nós vamos temer? Diante da situação, diante da prova. Então nós não devemos temer. Devemos sim ir para cima, colocar nas mãos do Senhor e marchar, continuar andando, continuar buscando. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Se eu fosse olhar para o problema de hoje, eu não viria para a igreja. Não viria, mas eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, porque eu sei que Ele vai na frente, que Ele vai consolar o meu coração, e não só o meu, mas como de cada um que aqui está. Então não devemos nos prostrar e nem nos desviar, devemos buscar o Senhor verdadeiramente. Amém? Aleluia, Jesus. O 18 diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também.
se prostraram diante do Senhor e o adoraram. É assim, às vezes a gente está triste, amargurado, aí fala assim, eu vou para a igreja, mas o pensamento está longe. Eu não quero oportunidade não, Deus está vendo. Eu não quero oportunidade não. Eu não vou louvar, não quero louvar não. Para quê? Vou louvar? Não vou louvar. Então, é aí que nós devemos louvar. É aí que nós devemos buscar o Senhor para Ele poder agir. Como que Ele vai agir nas nossas vidas se nós não buscarmos a Ele, se nós não louvarmos? Eu vou para a igreja, mas eu vou ficar lá sentado. O pastor Marcelo está com a oportunidade? Vixe. Não, tem que olhar para o pastor Marcelo, tem que olhar para Jesus. Porque Jesus está aqui. Porque Jesus está aqui presente. Ele se faz presente aqui nesse lugar. Então não devemos olhar por que a pessoa vai falar. Deus está usando a vida dele para falar com alguém aqui na igreja. Devemos estar ligados lá no céu e não na terra. Não devemos olhar se o sapato da irmã está furado, se a saia da irmã está rasgada, olha a roupa da irmã, não. Devemos buscar o Senhor verdadeiramente, olhar somente para Jesus e agradecer a Deus, igual eu falei, todos os dias ao acordar e ao dormir. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por cada livramento, aqueles que eu vi e aqueles que eu não vi. Obrigado, meu Deus, por tudo. Não pegar simplesmente, boa noite, vou dormir. E não. Devemos orar, buscar o Senhor verdadeiramente. Amém, igreja? E assim, fez Josafá. Eu vou só ler aqui o versículo, continuando mesmo o capítulo, versículo 31. Só vai falar um pouco de Josafá, né? Josafá, ele reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava Azuba e era filha de Sile. Ele andou no caminho de Asa. Seu pai não se desviou dele e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Temos que fazer o que é certo. Igual Moisés falou, se a presença dele não for comigo, eu não vou. Aí eu vou ali, Deus não vai ver, ninguém está vendo, não tem ninguém da igreja, não tem ninguém lá me vendo, mas Deus está vendo. Deus, ele está lá, Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele está em todos os lugares. Às vezes você está fazendo algo, é normal, eu vou fazer, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Esses dias, eu cheguei aqui na igreja e uma irmã falou para mim assim, olha, fulano te viu lá. Eu falei, lá não, nem é aqui perto, hein? É longe. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não estava fazendo nada de errado. Imagina se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado. Ele ia ver lá, a missionária lá, lá da igreja. Já colocava até no TikTok, já pensou? Não pode. Então devemos fazer o que é certo. Devemos, porque, como diz, tem muitos olhares nos observando. Muita gente nos observando. Então nós temos que dar bom testemunho lá fora. Não podemos fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Devemos fazer o que é reto aos olhos do Senhor, Porque, que nem eu falei, já pensou se eu estivesse fazendo alguma coisa? E aí, como que ele ia me ver aqui na igreja? Pai do Senhor, irmã, eu te vi lá, hein? Não ia falar pra mim, mas ele ia falar, olha, eu vi essa irmã lá, tava lá, fazendo coisa errada. E aí, como que ia ficar, Não pode. Então nós devemos sim fazer a vontade do Senhor, buscar o Senhor verdadeiramente, orar, buscar direção pro Senhor. E aí naquele grande dia nós vamos prestar contas para o Senhor. Então devemos esperar com paciência no Senhor, devemos buscar Ele verdadeiramente, orar e não desistir de nada. O inimigo fica ali, soprando no nosso ouvido,
faz isso, faz aquilo. Não. Nós devemos olhar somente para Jesus, porque somente Ele que nos livra, que nos capacita, somente Ele. A irmã está falando de mim? Não, deixa ela falar, deixa eu olhar para Jesus, que é a melhor igreja. Então nós temos que ser verdadeiros na presença do Senhor, andar em retidão, assim como fez Josafá. Por mais que ele pecou, todo mundo cai, todo mundo erra, mas Deus, Ele nos levanta, Ele nos capacita, Ele nos coloca de pé todos os dias. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, né? Se não fosse a mão dele nos sustentar, nos dar força todos os dias para trabalhar, para vir para a igreja, para buscar o Senhor. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.